Questão 10. Em microcontroladores como o ATmega328, microcontrolador usado no Arduino e muito aplicado em vários projetos de robótica, não é possível gerar um sinal puramente analógico. Durante a preparação para o BR, uma equipe de estudantes descobriu que para abrir e fechar uma garra utilizada para o resgate de vítimas, era necessário utilizar um sinal com tensão variante no tempo, semelhante ao descrito na imagem abaixo. Analise as alternativas e marque as corretas. No caso, a imagem abaixo é essa imagem que está aqui ao lado. Ou seja, para fazer o acionamento desse atuador, ele precisaria variar a tensão entre 0 e 5 volts. Às vezes sendo aqui algo próximo 2.6, às vezes 2.7 ou 2.8, 5. E aí variando. Basicamente tem que variar entre 0 e 5 volts. E o Arduino, naturalmente só fornece ou 0 ou 5 volts, nenhum meio termo. Mas a gente pode utilizar aqui então a lógica PWM para poder fazer essa modulação. Mas vamos lá olhar as alternativas primeiro. Letra A. A utilização da técnica PWM não será útil, pois a onda gerada só possui dois valores 0 a 5 volts. Antes de explicar aqui se isso aqui é verdadeiro ou falso, na explicação básica sobre o PWM. PWM ele é uma sigla que, traduzindo direto para o português, significa modulação por largura de pulso. Ou seja, deixa eu escrever aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Modulação por largura de pulso. Que basicamente diz o seguinte para a gente. É a modulação da tensão, no caso o sinal elétrico, que para a gente vai ser a tensão, com base na largura desse pulso de tensão. Por quê? Porque quando a gente está falando desse sinal sendo enviado, por exemplo, nesse caso aqui pela porta do Arduino, esse sinal, variando aqui de 0 até 5 volts, e aqui sendo o tempo, né, em segundos, conforme esse sinal ele vai sendo enviado, por exemplo, digamos que eu envie 5 volts aqui, e aí depois eu venho cá e desligue para 0. E aí depois eu envie 5 volts e desligue para 0 e por aí vai. Esse sinal ele vai ter uma determinada largura, com base aqui no tempo que ele está fazendo, e com base nessa largura, se a gente for calcular, por exemplo, em termos de sinal médio enviado, ele vai ter, e considerando também, delimitando uma certa, o tamanho do pulso, o tamanho do que a gente considera como sendo um sinal completo, digamos que aqui a gente tenha essa parte aqui como sendo o que a gente considera um sinal completo. Ou seja, metade do tempo ele está a 5 volts, metade do tempo ele está a 0 volts durante essa parte de sinal completo. Então, se a gente for fazer uma média, por exemplo, do sinal que aquele equipamento está recebendo, como ele passa metade do tempo como 5, metade do tempo como 0, a média seria o quê? Seria basicamente 2,5 volts. Já que durante uma metade do percurso, ou seja, na metade 1 é 5, na metade 2 é 0, e temos esses dois valores, então é como se, na prática, ele estivesse recebendo 2,5 volts. E aí, digamos que se aqui aumentasse, e aqui ficasse, por exemplo, ele passasse agora mais tempo no 5 volts e menos tempo no 0. Na prática, ou seja, no final das contas, na média, é como se ele estivesse recebendo, sei lá, talvez, digamos, 3 volts. E caso isso aqui diminuísse, então se ele passasse menos tempo no 5, mais tempo no 0, então na prática ele estaria recebendo, sei lá, 2 volts, 1.7 volts, por aí vai. Então essa é a lógica PWM, que essa questão está se referindo, e é justamente isso que está por trás da modulação, ou seja, a modulação da tensão, com base na largura do pulso dessa tensão. Ou seja, se a gente pega dentro desse pulso e vai modulando, alterando 0 a 5, 0 a 5 por determinadas larguras, ou seja, às vezes o 5 está maior, às vezes ele está menor, ou se não, tratando do 0, 0 maior, às vezes ele está menor, o pulso dele está maior, o pulso dele está menor e por aí vai, a gente vai conseguir de forma eficaz e na prática fazer uma modulação dessa tensão que anteriormente era só de 0 ou 5 volts, ou é 0 ou era 5, para valores intermediários entre 0 e 5. Então basicamente essa modulação por largura de pulso. Então fazendo essa modulação PWM, a gente consegue atingir valores intermediários como a questão pede. Então a gente pode sim utilizar a lógica PWM para fazer esse controle de valores intermediários entre 0 e 5 volts. Então agora vamos lá para as alternativas. A utilização da técnica PWM não será útil, pois a onda gerada só possui valores de 0 a 5 volts, como a gente viu isso agora.
é falso. Porque por mais que a onda tenha valores gerados de 0 a 5 volts, como a gente vai estar alterando a largura desse pulso, o sinal ele vai variar entre valores intermediários, proporcionais a essa variação na largura do pulso que a gente está fazendo. Ele vai ser modulado. B. As portas para transmissão serial podem ser utilizadas, já que a sua informação de saída pode variar no tempo. E aqui nesse caso, a tecnologia PWM ela não está disponível em todas as portas do Arduino. São portas específicas das saídas digitais que a gente tem que permitem essa tecnologia, e as portas de transmissão serial não são uma dessas portas. Então, nesse caso, a B também é falsa. Letra C. Utilizando a técnica de modulação por largura de pulso, é possível replicar a onda e controlar a largura da garra, que é exatamente o que a gente explicou. Se a gente utiliza essa lógica PWM, a gente consegue controlar a abertura da garra por meio dessa modulação da largura do pulso, que vai fazer essa tensão que anteriormente ou era 0 ou era 5 volts, assumir valores intermediários, como 1.2, 2.8 e por aí vai. D. Utilizando as portas A0 e A5 do Arduino, é possível obter um formato de onda semelhante, porém sem os degraus. E isso daqui é falso. Por quê? As portas A0 até A5 do Arduino são as portas analógicas, que não são portas de envio de sinal ou de escrita de sinal, digamos assim. Elas são portas que apenas executam a leitura de dados. Então a gente não consegue enviar esse sinal de tensão modulado pelas portas A0 até A5, pois são portas exclusivas de leitura. E a letra E. Não será possível replicar o formato da onda sem utilizar um módulo externo, visto que todas as portas do Arduino são digitais, o que também é falso. Por quê? Porque por mais que todas as portas do Arduino elas sejam digitais, digamos assim, algumas portas específicas elas permitem a utilização da tecnologia PWM. Não são todas, mas algumas específicas. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada um Arduino que eu tenho aqui em casa. E aí vejam que a gente tem essa marcação aqui, ó, digital PWM, que justamente são as portas digitais que tem esse tio marcado. Por exemplo, a porta 3, a porta 5, a porta 6, a porta 9, 10 e 11. Ou seja, não são todas as portas que permitem essa tecnologia, mas algumas permitem. Então, se algumas permitem direto do próprio Arduino, então não precisaríamos de um módulo externo. Então, por isso, a E é falsa e a única resposta da questão 10, a única resposta correta, é a letra C.